Esse país já foi um dos mais poderosos do planeta. Dominou grande parte da Europa. Mergulhou o mundo em duas guerras devastadoras. E depois foi completamente destruído. Mas o que realmente aconteceu com a Alemanha? Como uma nação conseguiu subir tão alto, cair tão profundamente e ainda assim renascer mais forte do que nunca? Essa não é apenas uma história de guerra, é uma história de poder, ambição e das consequências de levar tudo isso ao extremo. Para entender a Alemanha, precisamos voltar mais de 1000 anos no tempo. Muito antes de existir como país, essa região era habitada por tribos germânicas, povos fortes, guerreiros, que viviam em florestas densas e enfrentavam até mesmo o poderoso Império Romano. Com o tempo, esses territórios deram origem ao chamado Sacro Império Romano Germânico. Mas não se engane pelo nome, isso estava longe de ser um império unido. Era uma mistura de reinos, ducados e territórios independentes, constantemente em conflito. Durante séculos, a região da Alemanha permaneceu fragmentada, sem unidade, sem estabilidade e extremamente vulnerável. No século XVII, essa fragilidade levou a uma das guerras mais devastadoras da Europa, a Guerra dos 30 Anos. O conflito destruiu cidades inteiras, matou milhões de pessoas e deixou a região completamente arrasada. Era um território quebrado, tentando sobreviver, mas tudo começou a mudar no século XIX. Um homem, frio, estratégico e extremamente inteligente, decidiu que a Alemanha não poderia continuar dividida. Seu nome era Otto von Bismarck. Ele não acreditava em discursos bonitos, acreditava em poder. Através de guerras cuidadosamente planejadas, alianças estratégicas e decisões implacáveis, Bismarck conseguiu algo que parecia impossível. Em 1871, a Alemanha finalmente se tornou um país unificado. E com isso, nasceu uma nova potência. Mas o crescimento rápido da Alemanha começou a preocupar o resto do mundo. Tensões aumentaram, alianças foram formadas e em 1914 tudo explodiu. Começava a Primeira Guerra Mundial. Durante anos, milhões morreram nas trincheiras, em uma guerra brutal sem vencedores reais. No final, a Alemanha foi derrotada, e o preço foi devastador. O país perdeu territórios, sofreu sanções pesadas e mergulhou em uma crise econômica profunda. A inflação disparou, o desemprego cresceu e a população perdeu completamente a esperança. E é exatamente nesses momentos de desespero que líderes perigosos costumam surgir. Um homem com discursos intensos, prometendo restaurar o orgulho alemão, começou a ganhar atenção. Seu nome era Adolf Hitler. Ele oferecia algo que o povo queria desesperadamente: esperança, identidade e um inimigo para culpar. Em pouco tempo, ele chegou ao poder. E com ele veio um regime baseado em controle total, propaganda e uma ideologia extremamente perigosa. A Alemanha estava novamente forte, mas caminhando direto para o abismo. Em 1939, o mundo mergulhou novamente no caos. A Alemanha começou a invadir países, expandindo seu território rapidamente. Por um tempo, parecia imparável. Mas essa expansão chamou a atenção das maiores potências do mundo. E logo, a guerra se tornou global. Batalhas devastadoras, cidades destruídas, milhões de vidas perdidas. Aos poucos, a Alemanha começou a perder força. Cercada, pressionada, a derrota se tornou inevitável. Após o fim da guerra, a Alemanha estava em ruínas.
Mas a história ainda não tinha acabado. O país foi dividido em duas partes. De um lado, a Alemanha Ocidental, alinhada com o mundo capitalista. Do outro lado, a Alemanha Oriental, sob influência soviética. E entre elas, um símbolo poderoso: o Muro de Berlim, uma barreira física que representava um mundo dividido. Por décadas, essa divisão permaneceu. Famílias separadas, ideologias opostas, tensão constante. Mas em 1989, algo mudou. O muro caiu. E com ele, caiu também uma era de divisão. A Alemanha foi reunificada. E mais uma vez, se transformou. De um país destruído para uma das maiores economias do mundo. A história da Alemanha não é apenas sobre guerras. É sobre extremos. Sobre até onde uma nação pode ir quando movida por ambição, medo e poder. Mas também sobre a capacidade de recomeçar. Porque mesmo depois das maiores quedas, ainda é possível se reconstruir. E talvez essa seja a maior lição de todas. Se você quer entender as histórias mais impressionantes do mundo, se inscreve agora, porque essa foi só a primeira.